Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse nosso itinerário de preparação para a Santa Quaresma, nós temos meditamos ontem sobre os sofrimentos de nosso Senhor no horto, e hoje a nossa proposta é meditar um pouco sobre o sacrifício de Cristo no Calvário, o modo como Ele demonstrou o seu amor para conosco e como nós respondemos a esse sacrifício e a esse amor demonstrado. Nosso Senhor, de fato, poderia ter salvado o gênero humano de muitas formas. Não precisaria ter se sacrificado daquele modo. Santo Tomás de Aquino, no seu hino Adoro Te Devoto, diz que apenas uma gota do precioso sangue de Cristo seria suficiente para redimir o gênero humano. Bastaria aquelas gotas de sangue derramadas na circuncisão, 8 dias depois do seu nascimento. Mas Cristo quis ir além. Cristo quis demonstrar de modo absoluto, de modo claro, de modo profundamente eficaz o quanto nos ama, quanto ama o gênero humano como um todo, mas de modo muito especial como ama o ser humano individualmente. É preciso que nós consideremos, na paixão de Cristo, que na mente de nosso Senhor não havia apenas o gênero humano como um rebanho, como uma massa disforme. Cristo tinha diante de si cada ser humano que existiu desde Adão e que vai existir até o fim dos tempos. Nosso Senhor nos amou com amor individual. Nosso Senhor não nos amou com amor de rebanho. Cristo nos ama, Cristo continua a nos amar de um modo individual. Portanto, aquele sofrimento pelo qual Cristo passou no Calvário, Ele o passou por mim, Ele o passou por você, Ele o passou por cada ser humano. Repito, desde Adão até o último ser humano que vai passar por essa terra, todos eles foram objeto do amor de Cristo, objeto direto do amor de nosso Senhor. De modo que quando nós contemplamos Cristo crucificado, e a arte cristã é muito eficaz nesse aspecto, nós, num primeiro momento, nos apiedamos daquela situação. No primeiro momento, nós temos piedade, nós temos pena, nós temos dó daquele homem crucificado, daquele homem de dores, como chama o profeta Isaías, daquele homem nu, abandonado, pobre, que morre no alto de uma cruz como um malfeitor. O primeiro sentimento, um sentimento puramente humano, é o sentimento de piedade, é a pena. Nós nos apiedamos de nosso Senhor. Mas não é suficiente ter pena de Cristo. Esse é o primeiro impacto. Essa é a primeira informação que nós temos diante do crucificado. Precisamos dar um passo a mais. Contemplar para além daquilo que vemos, aquilo que a nossa fé nos ensina a respeito daquele sacrifício. Contemplar aquelas dores, contemplar a agonia do horto, os flagelos, os açoites, os escárnios, a coroa de espinhos, as chagas no ombro de Cristo, as chagas durante o trajeto da Via Sacra. Contemplar tudo aquilo, nosso Senhor despido, como nós contemplamos na Via Sacra, Cristo crucificado, Cristo preso àquela cruz, Cristo que morre de sede, Cristo que sofre as nossas dores, é o Cristo que nos salva, que nos redime. Redime a mim, redime a você, redime todo o gênero humano. Por isso, cada vez que nós olharmos para Jesus crucificado, cada vez que na nossa casa nós contemplarmos a imagem do Senhor crucificado, nós devemos ter isso diante de nós. Cristo morreu por mim. Cristo poderia ter demonstrado amor de tantas formas, já tinha demonstrado amor pelo gênero humano, criando o gênero humano. Deus que não precisa, não tem nenhuma necessidade de nós, Deus que basta a si mesmo, a Trindade perfeita basta a si mesma, quis, num excesso de amor, criar este mundo para nós e criar-nos, trazer-nos à vida, soprar nas nossas narinas o seu sopro vital. Isso já seria suficiente prova de amor, mas Ele quis ir além. Uma vez que nós caímos pelo pecado dos nossos primeiros pais, convinha que Ele nos mostrasse ainda mais amor, enviando o seu Filho como Salvador, enviando o seu Filho para redimir o gênero humano. A mim me agrada bastante essa imagem da redenção. A palavra redimir significa comprar de volta. É como aconteceu no tempo da escravidão, os escravos eram redimidos, eles eram comprados, eram alforriados. O que aconteceu na cruz foi exatamente isso. Nós éramos escravos do demônio por causa do pecado, fomos alforriados
pelo sangue redentor de Cristo Jesus. De modo que é preciso que compreendamos, repito, o estado em que nos encontrávamos, o estado em que o gênero humano se encontrava antes de Cristo, um estado de prostração, nós andávamos nas trevas, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, essa luz é nosso Senhor, e essa luz veio para nos redimir, para nos resgatar do poder do demônio, nos resgatar do poder das trevas, nos transportar para a gloriosa pátria dos filhos de Deus. Portanto, repito, sempre que nós olharmos o crucifixo, e nesses dias de Quaresma nós o teremos diante de nós de um modo muito concreto, sempre que nós olharmos Jesus crucificado, contemplemos a imagem do amor divino dolorosamente impressa naquele homem crucificado. Aquela cruz, para nós cristãos, é a sabedoria de Deus. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no primeiro capítulo da sua primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz que nós pregamos Cristo crucificado. Esse é um distintivo da fé católica. Nós pregamos Jesus crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. É muito interessante isso, porque os gregos, de fato, consideravam uma loucura que Deus onipotente, os judeus sempre pregaram a onipotência de Deus, que um Deus onipotente se fizesse tão fraco ao ponto de morrer por amor aos homens. De fato, de um ponto de vista estritamente humano, isso pode ser considerado loucura, mas essa é a loucura de Deus que se prova autêntica sabedoria. Olhar para Cristo crucificado, portanto, é entender, é enxergar mais profundamente, para além daquilo que os olhos podem contemplar, a verdade mais fundamental da nossa religião, que Deus é amor, que Deus nos ama. O padre Raniero Cantalamessa, hoje cardeal, no ano de 2006, logo depois da promulgação da encíclica Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI, ele numa sexta-feira santa no Vaticano, na presença do Santo Padre, de toda a Cúria Romana, ele fez uma homilia, o sermão daquela sexta-feira santa, e ele disse que, parafraseando a Deus Caritas Est, o padre Raniero Cantalamessa disse que se todas as Bíblias do mundo fossem destruídas e restasse uma apenas, e se essa Bíblia fosse destruída e restasse apenas um versículo, se esse versículo fosse aquele da carta de São João, Deus é amor, toda a mensagem da Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, estaria salva. Porque toda a Sagrada Escritura dá testemunho desta verdade. Deus é amor. Por que Deus desceu do céu e se encarnou? Porque é amor. Por que quis viver no escondimento da vida de Nazaré? Porque Deus é amor. Por que se dispôs a entrar na fila dos pecadores e ser batizado por João Batista? Porque ele é amor. Essa frase, Deus é amor, explica todas as verdades da nossa divina religião. Quando nós olharmos para Cristo, não nos esqueçamos. Por que Cristo está pendurado naquela cruz? Porque Ele é amor. Porque quis demonstrar-nos amor. E a pergunta mais importante que nós devemos fazer é uma já formulada pela tradição católica no hino de Natal, o Adeste Fideles. Muito conhecido, lá pelas tantas, numa estrofe, o autor pergunta: quem tanto amou-nos, quem nos amou deste modo, claro, refere-se ali ao nascimento de Cristo, na pobreza, no frio daquela gruta de Belém, mas podemos transportar a pergunta também para o objeto da nossa meditação, Cristo crucificado. Quem tanto amou-nos, ao ponto de oferecer-se daquele modo por nós, naquele Calvário, quem tanto amou-nos, como não será amado de volta? A Ele que tanto amou-nos, como não deveremos amar em retorno? Amor com amor se paga. Então a pergunta que nós devemos nos fazer, e será objeto da nossa reflexão ao longo desse dia, ao longo de toda essa Quaresma, é a seguinte: tenho de fato amado Cristo como Ele merece ser amado? Cristo que tanto me amou e que se entregou por mim daquela forma, tem sido o objeto primordial do meu amor, e a partir desse amor por Cristo, desse amor por Deus, o meu amor às criaturas? Façamos, portanto, essa reflexão ao longo da Quaresma. E certamente a nossa resposta a essas questões será negativa. Disponhamos-nos, durante essa Quaresma,
a viver segundo a liturgia da Igreja, a viver as propostas da Igreja para a Quaresma, para que nós cresçamos no amor a Jesus Cristo, pobre e crucificado, sabendo que a pobreza, o abandono, o desespero e a morte da cruz conduzem à ressurreição. Vamos tomar a nossa cruz de cada dia, como nos dirá a liturgia da Quaresma nos próximos dias, seguir nosso Senhor e deste modo seremos conduzidos à ressurreição. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.